Muito boa tarde a todos. Portanto, sejam bem-vindos a esta primeira sessão do ciclo de palestras online Gaming What Matters, que é uma iniciativa do projeto Quest, Humanities at Play, o mais recente hub de ciências em videojogos nas humanidades em Portugal. Queremos muito agradecer a presença do público que nos acompanha nesta tarde e quero, claro, agradecer em especial ao professor e investigador Nelson Zagaldo por ter aceito aqui o nosso convite para esta palestra, que será certamente muito produtiva e interessante. Mais do que uma palestra, aliás, vai constituir essencialmente numa discussão portanto, durante a sessão o público pode efetivamente partilhar as perguntas que eventualmente tenha, tanto no chat do Twitch e para quem não tem conta no Twitch, no link que vai ser disponibilizado pelo nosso chatbot, portanto vai existir um link e vocês vão poder, portanto, aceder ao mesmo para colocar as vossas questões. Ora, efetivamente penso também que há algum debate, alguma interação por parte do público e esta sessão vai partir, portanto, de algumas perguntas particulares que também nos foram endereçadas, foram-nos transmitidas e nós temos todo o gosto em ouvir o professor Nelson a falar um pouco sobre as mesmas e depois juntamos isto, efetivamente, às questões do público para o nosso debate. Para contexto, portanto, este ciclo de palestras insere-se, como eu referi, no projeto Quest, Humanities at Play, que resulta, portanto, de uma parceria entre diversos centros de investigação em Portugal, nomeadamente o Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o Center for English Translation and Anglo-Portuguese Studies, abreviado como CETAPS, e a Universidade Nova de Lisboa, e também o Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa. E, portanto, estas sessões pretendem promover aqui o envolvimento do público com um leque diversificado de especialistas de diferentes áreas, no campo dos videojogos, portanto, dos game studies e das humanidades, incluindo investigadores, programadores, artistas, designers, entre outros. E, portanto, o nosso intuito é efetivamente explorar o potencial papel das humanidades neste emergente mundo digital e nos videojogos encarados como objetos de estudo académicos. Ora, as diferentes palestras, sessões, discussões são orientadas por uma abordagem comparatista, portanto, a ideia é que todas elas sejam unificadas, mas vão efetivamente tratar de diversas temáticas, portanto, desde questões, digamos, sociais, políticas, culturais, passando também por práticas teóricas, metodológicas, assim como outros tópicos relacionados com programação, ilustração, produção, design de videojogos, mas tendo sempre como base pontos de vista centrados, portanto, nas humanidades. Esta primeira sessão conta então com a participação aqui do nosso professor Nelson, da Universidade de Aveiro, Digimídia, e focar-se-á no estudo dos videojogos em Portugal. Ora, para uma breve apresentação, o professor Nelson é professor catedrático na Universidade de Aveiro e coordenador científico do Digimídia, Digital Media and Interaction Research Center. Fundou a Sociedade Portuguesa de Ciências dos Videojogos e o Journal of Digital Media and Interaction e tem desempenhado funções como consultor tecnológico e científico para empresas, programas de financiamento europeus e nacionais e também processos de acreditação relativos a cursos de ensino superior. Publicou mais de 150 artigos científicos com revisão por pares em revistas, livros e conferências em todo o mundo e é ainda autor dos livros Interactive Emotions, From Film to Video Game, de 2009, Video Games in Portugal, History, Technology and Art, de 2013, e Engagement Design, Designing for Interaction Motivations, de 2020. Professor Nelson, muitíssimo obrigada e passo-lhe a palavra aqui para umas primeiras considerações. Ok, boa tarde, Jéssica, boa tarde a todos os que estão a seguir o programa. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi feito. Obviamente, é muito interessante ver aqui uma associação jovem focada nos videojogos e com interesse em tentar, de alguma forma, dinamizar a área em Portugal. A área tem recebido interesse tanto por parte dos mídias como por parte da sociedade de uma forma geral, mas na verdade não conseguimos ainda elevar suficientemente o estatuto da área no nosso país. Ainda continua a subsistir muito, não é olhar de lado, é mais a expressividade que o próprio ato criativo tem em Portugal. Não somos grandes produtores, não temos grandes nomes e por isso torna-se mais difícil às pessoas em Portugal conseguirem olhar para o campo como algo que lhes pertence, com o qual se identificam. Isso liga-se também a uma outra questão que também está analisada naquilo que nós analisamos ao longo dos últimos anos, que a produção que é feita em Portugal
é feita de uma forma, ou seja, o que acontece é que a produção que é feita em Portugal não é feita com traços claramente portugueses ou com cultura tradicional portuguesa, mas é feita sempre numa linguagem que pretende ser o mais internacional e o mais universal possível. E ao selo tende normalmente a adquirir muito daquilo que são os clichês, tropos, esquemas narrativos provenientes, nomeadamente, da cultura anglo-saxónica. Existiu algumas tentativas de fugir a esses esquemas de alguns jogos, mas tem sido maioritariamente esse o traço. Isso não é uma questão só portuguesa, ok? Isso é uma questão que atravessa praticamente toda a produção europeia. Mesmo títulos de alto nível e de alto investimento fazem isso também. Mas isso só para dizer que, pronto, em Portugal o reconhecimento da área acaba por ser um bocadinho inferior a outras áreas, um bocado por causa disso, porque não tem o mesmo nível de produção. Ainda que se olharmos, por exemplo, para a área de cinema, também não somos uns grandes produtores de cinema, apesar de que neste momento já conseguimos produzir mais do que 15 ou 20 filmes por ano, mas também não produzimos muito mais do que isso. Mas pronto, isso em relação à caracterização da área, assim, de uma forma muito genérica, que depois podemos conversar sobre isto. Em relação ao meu interesse, que era aquilo que eu estava a falar com a Jéssica antes de entrarmos, o meu interesse pela área dos jogos, de onde é que surge? Obviamente surge, como quase todos nós, obviamente de utilizar muito os videojogos quando era miúdo, mas não foi a partir daí que eu os comecei a estudar. Eu tinha uma paixão, obviamente, grande pelos videojogos e por todas as tecnologias a que tinha acesso, e mesmo não tinha acesso, talvez quando eu era miúdo, as revistas que se vendiam em Portugal relacionadas com jogos eram espanholas, sobre os ZX Spectrum e esse tipo de coisas, e era o que nós tínhamos acesso. Mas depois houve ali um hiato bastante grande, onde eu acabei por me dedicar muito mais, o meu interesse focou-se muito mais no cinema, e depois só volto outra vez aos jogos, e aí mais como objeto de trabalho e objeto de estudo, quando inicio o doutoramento. Apesar de que na licenciatura desenvolvi alguns jogos, mas mais no sentido da interatividade, ou seja, o que me importava ali não era tanto seguir uma linguagem típica de videojogo, mas era mais rentabilizar as linguagens dos videojogos do ponto de vista interativo e melhorar aspectos de interação das pessoas com objetos multimédia. No doutoramento é que fiz esse cruzamento muito mais próximo, porquê? Porque quando eu olhei para o cinema e tentei perceber o que é que o cinema poderia, em que é que o cinema se poderia transformar do ponto de vista de linguagem expressiva, tendo em conta as tecnologias de realidade virtual, o parente próximo que existia eram os videojogos, e aquilo que eu verifiquei é que os videojogos já tinham dado esse salto, já estavam a fazer essa adaptação, e por isso foi natural o meu interesse em iniciar todo o aprofundamento dos jogos ao nível da investigação científica. E por isso vem um bocado daí. Agora podemos falar depois sobre as várias áreas que me interessam dentro da investigação de jogos. São várias as dimensões que podem ser estudadas, que podem ser trabalhadas, que podem ser investigadas. Tem muito a ver também com a área científica em que se está a trabalhar, se estamos dentro das humanidades, nas ciências sociais, nas artes, na engenharia. Tudo isso acaba por nos levar a usar ferramentas de investigação específicas da área em que estamos. Ok? Exato. Por acaso, achei uma coisa muito interessante que referiu particularmente, que é aqui a questão da falta de traços tradicionais, digamos, dos países europeus, nomeadamente, na própria produção, tanto na concepção como na produção dos videojogos. Falo em comparação com os Estados Unidos, certo? E com a experiência exatamente americana. E que principais, digamos, vetores de ruptura considera que há, por exemplo, ou seja, olhando para a produção, eu pelo menos noto que videojogos europeus são extremamente diferentes daqueles produzidos nos Estados Unidos. Mesmo aqueles que são produzidos nos Estados Unidos em estúdios indie. Há até a nível ideológico, a nível da mensagem, da narrativa, daquilo que é produzido. Portanto, não deixo de notar que há claramente uma tentativa dos videojogos na Europa se aproximarem daquele modelo que se sabe que vende, não é? Que tem sucesso, mas ao mesmo tempo não conseguem acompanhar e os temas são muito diferentes. Gostava de ouvir um bocadinho sobre esta questão. Sim, obviamente temos que separar, ok? Temos que separar aquilo que é a indústria indie daquilo que é a indústria mainstream. A indústria mainstream tem um determinado
tem uma equação, tem uma fórmula que segue e não pode desviar-se muito dela. Estamos a falar de valores de investimento muito elevados. Ainda assim, e era mais dessa indústria que eu estava a falar, quando nós vamos para o domínio indie, a diversidade é enorme, ok? Eu fiz um estudo aqui há, não sei, 5, 6 anos, na altura fiz alguma comparação entre alguns jogos europeus, nomeadamente na altura eu analisei muito o Disco, ajudem-me, o Disco que era da Disco história, Elysium? Disco Elysium, exatamente. Por exemplo, comparar isso com, eu já não lembro qual é que foi o jogo que utilizei do ponto de vista americano, mas fazendo o comparativo, na altura a conclusão a que eu cheguei era que tendencialmente os jogos narrativos europeus tendem a ser mais naturalistas, mais realistas, ou seja, tendem a ligar-se a questões, não é dramáticas, é questões que têm algum sentido realista, no sentido em que falam da vida contemporânea, da vida do dia-a-dia, envolvem questões políticas, envolvem questões sociais, discutem-nas, confrontam-nas, enquanto quando nós estamos na mancha americana, mesmo na parte dos índios mais de alto nível, mais de grande investimento, isso é normalmente deixado de lado. Porquê? Porque isso fecha um bocado a dimensão do público a que se chega, levanta ondas, porque depois há tomada de posições que têm que ser defendidas, e há uma tentativa muito de evitar questões fraturantes ao nível da indústria dos jogos. Aliás, a questão das questões fraturantes são muito interessantes na indústria dos jogos, porque nós, ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, criámos uma cultura de participação dos jogadores na indústria que tem uma componente extremamente saudável e ao mesmo tempo extremamente perniciosa, que é o facto dos jogadores terem quase sempre uma palavra a dizer sobre o resultado final das obras. E essa palavra que dizem depois tem impacto nos jogos seguintes. Ao contrário daquilo que acontece, por exemplo, no cinema ou na literatura, onde os receptores também têm uma palavra a dizer, ou seja, os espectadores, se não forem à sala de cinema, condenam aquele tipo de abordagem, ok? Agora, aqui nos jogos nós temos um segundo nível. As pessoas podem não comprar, mas a questão não é o não comprar. As pessoas até podem comprar, mas depois conseguem gerar ondas de grande impacto a nível da rede de internet, que trespassa uma quantidade de mídia diferente, e neste momento temos redes sociais, mas há 15 anos, por exemplo, não tínhamos, eram usadas outras formas de comunicar, e fazem chegar pressão elevada junto dos produtores e dos autores que os condicionam nas criações futuras. Okay? Isto é algo muito particular aqui da indústria dos jogos, mas o que é que isto nos diz? Diz-nos que quem cria artefactos de valor muito elevado tem atenção a potencial reação negativa. Não quer enfrentar isso, não quer passar por isso, e se conseguir desenhar algo que produza o entretenimento esperado e a experiência esperada sem tocar em assuntos que geram muita perturbação, muita discussão, muita oposição, há essa preferência. Não são todos os criadores, ok, mas os criadores depois não mandam, porque os criadores têm produtores acima deles que obviamente estão a zelar pelo retorno financeiro. Os produtores estão ali exatamente porque assim, para que seja produzido um jogo de 100 milhões, é preciso existir pessoas com muito dinheiro a investir ali. E essas pessoas, quando investem muito dinheiro ali, não investem para que o jogo seja bom. Alguém que investe 5 milhões ou 20 milhões num jogo, investe com a ideia de que esses 20 milhões vão ser transformados em 30 ou 40 porque o retorno dos videojogos é bom. Não quer saber se o jogo vale ou não vale. Por isso há aqui uma quantidade de coisas que condicionam isto. Mas como dizias a propósito da área indie, sim, aí é onde nós encontramos realmente o valor diferenciador. Isso também acontece assim na literatura, também acontece assim no cinema. Porquê? Porque não há as chamadas filtragens ou gatekeeping da produção, ok? Se nós temos uma equipa de 4, 5 pessoas que se juntam e que voluntariamente está disposta a investir na criação de um objeto, mesmo que seja com poucos recursos financeiros, consegue fazê-lo e consegue criar uma obra de autor completamente distinta daquilo que está no mercado.
Isso faz parte dos próprios circuitos de produção. Isso foi, quer dizer, eu ia dizer que foi difícil, mas não foi. Nós sempre tivemos isso na indústria, isto é, na cultura dos jogos, ok? Nós nos anos 80 tivemos muita produção, Spectrum, depois tivemos muita produção a nível de PC, tivemos sempre grande dificuldade de entrar nas consolas, ok? Isso sempre foi mais vedado, agora mais recentemente é mais acessível, mas, o que é interessante nisto é verificar que a partir dos anos 2009, 2008, 2010, o movimento indie ganhou não só mais pessoas interessadas em desenvolver jogos, mas mais reconhecimento. Há festivais reconhecidos, há literatura reconhecida sobre isso, há muitos estudos sobre esse tipo de obras, o que faz com que a área indie se tenha tornado não apenas o parente pobre, mas para mim é o parente onde nós conseguimos realmente encontrar obras que nos possam dizer alguma coisa mais, agora estou a ser um bocado crítico, ok, da indústria mainstream, mas são obras que nos podem dizer alguma coisa do ponto de vista humano, porque as obras mainstream dos últimos 5, 6 anos estão quase todas concentradas na fantasia, ok? Há ali um medo do risco, um medo de tocar assuntos que são controversos, e por isso a fantasia é uma área muito mais fácil de escapar a essas críticas. Exato. É muito interessante também algumas críticas que eu tenho visto, até a nível, por exemplo, entramos no Reddit e conseguimos ver muito isso de uma forma muito clara. A ideia de que o indie já não é indie precisamente porque é promovido. E porque agora de repente temos o indie no meio do mainstream, digamos assim. Tem alguma consideração especial porque eu já percebi que o professor Nelson tem um apreço muito grande pelo indie, eu concordo inteiramente consigo, quando diz que o indie se presta a tocar em assuntos diferentes. Efetivamente, jogar um jogo indie, mesmo que seja um jogo, digamos assim, mais flashy, até de terror, uma coisa mais impactante, é muito diferente. A estética, o tema, sem dúvida alguma. Mas gostava de ouvir um pouco sobre esta questão de o indie já não é indie por causa das redes sociais, por causa da promoção, digamos assim. Sim, é assim, isso é uma dupla leitura interessante, mas que está completamente errada, ok? Está errada em que sentido? O que aconteceu foi que os criadores que realmente tiveram acesso à primeira grande vaga indie, e agora estou a falar da primeira grande vaga reconhecida, ok? Porque, como eu vos disse, existiu vagas indie no tempo do ZX Spectrum, as pessoas criavam jogos, gravavam cassetes e depois enviavam as cassetes por correio a outras pessoas pela Europa fora, ok? Não havia rede internet sequer para enviar nada. Havia quem pusesse aquilo para aí a tocar em sinal de rádio e as pessoas gravavam e jogavam em casa. Pronto. Mas a época, aquilo que às vezes costuma dizer os anos dourados do indie, que é o final da primeira década de 2000, obviamente marca ali um antes e um depois. Porquê? Porque a indústria indie percebe que há apetência, há interesse, há público específico para isto, os jogos são reconhecidos. É assim, reparem, também há aqui uma questão que explica porque é que em 2000 nessa fase vão começar a aparecer muitos jogos indie e os jogos indie vão começar a ser reconhecidos. Isso tem a ver com uma particularidade do desenvolvimento tecnológico, que é nessa altura que nós passamos a ter ferramentas que permitem uma equipa pequena, 2, 3 pessoas, desenvolver um jogo completo. Porque até ali, para fazer um jogo completo, era preciso ter pessoas especializadas em engenharia informática que fizessem toda a parte de baixo. A parte de baixo, estou a falar da parte que realmente permite que o jogo mexa e que o jogo ganhe vida, ok? Ou seja, como não existia esse tipo de tecnologia acessível, era muito difícil criar-se um jogo. Nessa altura vão surgir um conjunto de ferramentas que têm como objetivo democratizar a criação de videojogos. E isso vai fazer com que comecem a aparecer muitos videojogos diferentes e os indies ganhem um relevo muito importante com aquilo que estava a dizer, que é a indústria, a cultura, os seguidores da arte percebem que há ali um tipo de jogo que não encontram no mainstream. E por isso, obviamente, gera-se um interesse. O que é que acontece? Acontece que as pessoas que querem permanecer no nível indie não podem simplesmente manter-se naquele tipo de construção ad hoc, sem preocupações de comercialização, de marketing, de exploração,
porque isso passa a ser vital. E reparem, isto não é vital apenas no mundo dos jogos. Os criadores de fotografia, os criadores de literatura alternativa, os criadores de cinema alternativo têm que usar esses canais. Eu dou aulas de multimédia, ok? E uma das coisas que eu abordo numa das cadeiras é exatamente o criador não é hoje o artista que está na sua torre a pensar. Também é, ok? E que tem uma ideia brilhante e que quer fazer qualquer coisa fora da caixa. Ótimo, fantástico. Mas como as equipas são muito pequenas, como há muita tecnologia e há muitos canais disponíveis, o criador tem que dar esse passo, porque se não der esse passo, a obra que vai fazer vai ser única, não vai ter mais dinheiro para voltar a fazer mais nenhuma, porque a seguir vai ter que se ir empregar numa outra coisa qualquer, e depois não vai ter tempo para produzir outro jogo. Por isso, só vai fazer um jogo indie enquanto estiver a viver em casa dos pais e não tiver que pagar renda nem tiver a pagar comida, ok? A partir do momento que isso acabar, acaba os jogos indie. E por isso, a forma de manter isto é criar, é sempre que alguém se envolve num projeto deste, a componente comercial tem que estar lá. Reparem, a própria indústria mainstream, que há 30, 40 anos investia 10, 15% em marketing, hoje um filme de Hollywood investe 50% em marketing. Ou seja, o filme que vocês veem na sala, que custou milhões, existem outros tantos milhões que são investidos só em promoção daquela obra. Porquê? Porque nós vivemos num mundo hipersaturado de conteúdos. Hipersaturado. Todos nós temos backlogs de jogos, backlogs de filmes, backlogs de livros. Nós não temos tempo para consumir tudo. Nós até queremos consumir, porque já lemos isto e falamos disto, e queremos muito jogar, e queremos... Mas é impossível ver tudo, é impossível jogar tudo, ok? E por isso o que é que temos aqui em cima da mesa? Temos uma luta pela atenção, a atenção é reduzida, e por isso a única forma de ultrapassar isso é através do aspecto comercial. Por isso atacar as pessoas que estão no indie, que fazem comercialização, que de alguma forma promovem o seu jogo, é não conhecer o mundo em que vivemos, ok? Exato, porque eu vejo muitas vezes, jogo vários jogos indie, acompanho nos canais Discord, nas redes sociais, e há uma pressão horrorosa para lancem roadmaps, veja o que é que vocês estão a fazer, e depois há críticas e críticas e críticas, por exemplo, com o Valheim, um jogo bastante recente, sobre o qual já me debrucei também academicamente, ou por exemplo Stardew Valley, que é o caso icónico de um good dev, precisamente porque não cede ao mainstream. É muito interessante observar essas questões, sem dúvida alguma. Professor, queria fazer uma pergunta que também já está a ser lançada pelo nosso público e que muito preocupa, por exemplo, alguns dos meus alunos, que é precisamente como é que se estuda um videojogo. Portanto, muitas vezes eu tenho muitos alunos interessados e eu, efetivamente... tento sempre que eles enveredem por este caminho, porque não é, foi também o meu, e portanto sou parcial nessa questão, mas há sempre muito uma preocupação sobre por onde é que eu começo. Portanto, tenho que fazer aqui uma pesquisa da narrativa desde a Antiguidade Clássica, preciso de saber isso tudo, uma coisa horrível, não quero jogar jogos. Ou se efetivamente é algo mais prático e que um estudante de licenciatura, por exemplo, pode efetivamente fazer e de que forma é que pode iniciar esse trabalho, portanto, esse estudo. Ok, pronto. A resposta a isso é muito, muito, muito ampla, ok? Porque, como eu conversava há bocadinho com vocês, tem sempre a ver do ponto de onde eu parto, ok? Se eu estou a fazer uma licenciatura em marketing, se eu estou a fazer uma licenciatura em multimédia, se eu estou a fazer uma licenciatura em línguas a língua inglesa, se eu estou a fazer uma licenciatura em informática, ou seja, o ponto de onde eu parto vai condicionar. Inevitavelmente, porquê? Porque se eu estou a fazer esse trabalho dentro dessa licenciatura, eu não posso fugir muito dessa redoma, ok? Agora, dentro de cada uma destas redomas, as possibilidades são imensas, ok? Eu consigo fazer, e é possível, mesmo estando dentro de determinados quintais científicos, é possível fazer trabalhos que atravessem várias camadas científicas, ok? Aquilo que é, não vou dizer aquilo que é mais tradicional, mas aquilo que nós podemos encontrar mais em termos de análise de jogos, se olharmos de um ponto de vista das humanidades, obviamente temos um manancial gigantesco de teorias de análise de obras expressivas que nos podem ajudar, ok? Desde
análises a partir do sujeito, a partir da narrativa, a partir do som, a partir do diálogo, a partir das roupas, a partir da forma como o jogo é apresentado, a partir do impacto e do efeito, quer dizer, o escopo é muito grande, ok? Depois há coisas que se cruzam, como, por exemplo, analisar camadas de psicologia dos personagens, analisar camadas de psicologia do que é que o jogo pretende fazer, analisar impactos sociológicos do jogo, como é que o jogo chegou às pessoas e como é que as afetou, como é que elas reagiram nas redes, o que é que elas disseram nas redes sobre aquele jogo, porque é que elas se sentem tão afetadas. Depois temos uma camada mais design, que é uma camada, lá está, que me interessa mais a mim, mas que é uma camada menos estudada, porque também é uma camada, não é só mais complexa, ela é menos facilmente identificável, porque a camada de design de interação não tem nada a ver com a parte imagética, tem a ver com a estrutura de funcionamento do jogo e com as mecânicas do jogo. Há algum trabalho aí, mas ainda há pouco. Aliás, basta olharmos para a comunidade científica e vermos, nós temos jornais científicos para estudos culturais de jogos, não temos um específico de psicologia de jogos, mas temos vários que aceitam psicologia de jogos. Temos muita coisa na área da engenharia, informática, ok. Temos na área da sociologia e comunicação, mas depois não temos nenhum jornal específico sobre design de jogos, ok? E isso desde logo que aqui há uma área enorme de explorar. Depois, dentro da engenharia, há também uma quantidade enorme de áreas interessantes, não é? Quer dizer, analisar algoritmos, analisar, por exemplo, como é que a IA está a ser explorada naquele determinado jogo, analisar qual é o game engine que está a ser usado e até que ponto é que foi realmente bem utilizado ou foi rentabilizado ou qualquer tipo de coisa. Há ainda uma outra área que se liga a esta do design de jogo, mas que é mais do domínio das artes, que é o design de personagens, ok? Caracterização do personagem, não apenas a sua caracterização do ponto de vista visual e de forma como ele se expressa, mas também na sua caracterização enquanto personagem que é montado ou construído a partir das ações que a própria narrativa lhe impõe, mas que de alguma forma desenham aquilo que são as capacidades ou aquilo que são as nuances de ação do personagem. É assim, são muitas possibilidades, quer dizer, se me falarem de uma área qualquer, quer dizer, é possível, por exemplo, analisar jogos a partir da semiótica, a partir da psicologia, a partir da fenomenologia, a partir do feminismo, a partir da teoria crítica, pós-colonialismo, não sei, é infinito o que podemos fazer. Porquê? Porque o objeto jogo é um objeto estético, ok? É um objeto que foi desenhado por um conjunto de seres humanos com uma determinada ideia, motivação e objetivo de provocar um determinado efeito, e depois esse objeto tem o retorno por parte dos jogadores que reagem, que comentam, que criticam, que jogam, que se recusam a jogar. Ou seja, há aqui múltiplas camadas que são possíveis de analisar num objeto destes. E do que eu saiba neste momento, a nível de cursos na área de jogos, não há propriamente uma tendência neste momento, ok? Neste momento continuamos ainda muito abertos. Porquê? Porque o meio, apesar de ter mais de 50 anos, aliás, mais de 50 não, se formos à pré-história tem 70 anos. Mas pronto, se falarmos nos 50 anos, acaba por ser um mídia muito jovem, não, porque esses 50 anos não refletem completamente o objeto do ponto de vista expressivo cultural. Porquê? Porque os jogos, efetivamente, só começam a ter grande impacto cultural na sociedade a partir do momento que começam a usar mesmo a narrativa a sério, ok? Porque até o momento em que não usavam a narrativa, os jogos eram um objeto que estava a meio caminho entre o brinquedo e o jogo, ok? Isso não invalida nada do ponto de vista cultural. O que acontece é que um objeto que é mais brinquedo do que narrativa tem menos por onde pegar para estudar, para aprofundar, para discutir, ok? Posso discutir o design do objeto,
posso discutir realmente qual é o tipo de efeitos que tem, mas depois fica um bocado limitado. A partir do momento que os jogos começam a integrar a narrativa, obviamente que isso também começou no meio dos anos 80, mas se nós olharmos as narrativas mais fortes só surgem a partir do início dos anos 2000, ok? Isto, quem tiver a ouvir vai dizer, mas já existe muito jogo, em 87 e via o Fantasmagoria, existia. Sim, existe muita coisa, ok? Mas isso não marcou os jogos dessa altura, ok? Foram pequenos casos que surgiram, que foram super interessantes, que mostraram que era possível a indústria enverdar por ali, mas a altura em que realmente a indústria diz não, nós a partir de agora queremos investir em jogos que tenham uma capacidade narrativa a sério, isso acontece no final dos anos 90, início dos anos 2000, ok? E a partir daí, vocês se repararem, hoje em dia praticamente todos os jogos, mesmo jogos de mecânicas simples, que não precisariam de narrativa, como combates e smash-ups e coisas do género, têm histórias, ok? Os personagens têm caracterizações, têm backstories. Pronto, isso tornou-se porquê? Porque isso enriquece o objeto fica mais denso, ganha camadas, torna-se mais apetecível para o jogador, mais apetecível para a discussão, mais apetecível para ser estudado, mais apetecível para ser preservado. Pronto. Exatamente. Efetivamente, eu noto que há um foco muito grande, pelo menos por parte de quem eu vejo que está a iniciar a área, foi o meu caso, que se está a iniciar na área, na narrativa. Portanto, sim, eu atentei em mecânicas, por exemplo, no meu doutoramento, quando estava a fazer doutoramento, mas a tendência, na verdade, a minha proposta metodológica inicial era, eu quero ler um videojogo. Eu percebi que não era muito bem, não era a abordagem que eu efetivamente queria propor para defender a minha tese. E, portanto, acabei por enverdar pelo caminho da ludologia e da narratologia, toda esta questão fundacional inicial, e perceber que, sim, atentar no videojogo não é só atentar na parte narrativa, mas também na parte interativa, na parte da agência, não é? E nessa parte que, efetivamente, é muito importante. E eu, quando vejo, efetivamente, por exemplo, alunos a atentarem ambas as partes, eu devo dizer que fico muito contente, porque, efetivamente, estão a considerar o videojogo como um videojogo, não é? Não como um livro, que também é importante para dar alguma credibilidade, digamos assim, não sei se será a melhor palavra, mas para sustentar a área, não é? Dos game studies e não outra. Ora, surge outra pergunta aqui também muito interessante, que se relaciona também um pouco com esta que estivemos a discutir, que é quais são as saídas profissionais atualmente, tanto a nível de investigação como na indústria, nomeadamente, penso que isto partirá de uma pessoa que esteja interessada principalmente na questão do concept design, de ilustração, porque efetivamente a pergunta é nesse sentido. Portanto, qual é, digamos, os prospects, não é, de encontrar emprego nesta área e em que vertentes? Sim, é assim, a área de concept art é uma área extremamente importante, ok, e que obviamente tem procura. Não sei neste momento se todos os estúdios integram estúdios, eu estou a falar de pequenos estúdios portugueses, ok? Se todos integram na equipa diretamente os concept artists ou se os contratam por projeto, não sei dizer isso. Provavelmente funcionará mais por projeto, porque essa é a tendência um bocado da indústria, ok? Mas existe, obviamente, isso é uma área extremamente importante, porque, na vez de estarmos a investir uma quantidade enorme de dinheiro num determinado objeto que ainda não sabemos o que é que vai ser, precisamos de primeiro esquematizar e compreender se aquilo que estamos a perspectivar e se aquilo que o autor tem em mente realmente tem pernas para andar. E o concept art é muito importante aí. Mas como concept art temos outras áreas, temos a área da programação, que obviamente é mais procurada e mais complexa, não é? Porque as pessoas dessa área são procuradas por outras áreas e depois não há muita sobra. Mas temos também a área da narrativa e da escrita de narrativas também tem relevância, porque, como nós estávamos a falar há bocado, não há praticamente hoje em dia jogos que não tenham personagens, que não tenham um enredo mínimo. E para isso é preciso que alguém realmente o desenhe no sentido, o escreva, lhe dê corpo, e mais do que isso, o narrative designer não se limita a escrever a história, ele tem que conseguir pegar na história e fazer com que a história se mantenha relevante e envolvente ao longo de todo o processo de jogo. E é por isso que eu lhe chamo o design narrativa, no sentido em que tem que haver todo um trabalho de montagem da escrita que acompanha todo o processo de jogo ao longo de todo o jogo. Porque
acontecia muito com as narrativas no passado, e agora ainda acontece quando não há pessoas responsáveis por isso, ok? É que as histórias até entravam bem, e havia um bom enquadramento, e até havia personagens interessantes, mas o que é que acontece? Depois os jogos acabam por ser muito espartilhados, porque as mecânicas assim o exigem, e como não há ninguém no pipeline a fazer toda a manutenção narrativa, a narrativa começa a cair, e o que acontece em muitos jogos é que a meio do jogo o jogador já desligou e o jogador não chega ao fim porque deixou de haver interesse narrativo. E reparem, muitas das vezes as mecânicas são extremamente repetitivas, ok? Podem aumentar um bocado a progressão, a dificuldade, se calhar adicionam mais um elemento que torna aquilo até desafiante, mas se a narrativa não acompanhar, a tendência das pessoas é, ok, mais uma onda de soldados, mais uma onda de obstáculos, mais isto, que agora é mais difícil, mas o que é que vai acontecer? Afinal, o personagem para onde é que ele vai, ok? Eu já nem sei onde é que estou, já nem sei o que é que ele está a fazer, porque entretanto já me desliguei e porque o jogo não me mantém a par, ok? Porque escrever a história para um jogo que nós jogamos ao longo de 3, 4 dias ou de várias semanas, dependendo do tipo de tempo que se tem e de extensão que o jogo tem, não é bem a mesma coisa que escrever uma história num livro ou que escrever uma história para um filme, não é? Hoje em dia a indústria que se calhar se aproxima mais deste tipo de trabalho é a indústria das séries de televisão, onde há um cuidado tremendo com a manutenção desse interesse ao longo dos episódios, porque é fundamental conseguir manter o espectador informado sobre o que está acontecendo na narrativa. Porquê? Senão a pessoa chega ali aos 5, 6 episódios e já não se lembra o que é que se passou lá atrás, não é? Já nem sabe porque é que está a ver aquilo. Porque o problema é que assim, nós não podemos escrever um jogo ou uma série partindo do pressuposto que a pessoa se vai sentar ali e vai jogar até ao fim. A não ser que seja um jogo pequeno. Pronto, se for um jogo pequeno podemos fazer isso. Um jogo de 2 horas, tudo bem. É um jogo compacto e eu aqui há uns anos defendia isso. Okay? Defendia que os jogos tinham que ser curtos para que a narrativa funcionasse. Na altura não previ isto que estamos aqui a falar, que é possível estender o interesse narrativo, só que exige um trabalho continuado por parte de uma equipa. Não é possível fazer, não é possível contratar um guionista, chega lá, escreve um guião, vai-se embora. Se isso acontecer, a narrativa cai. E pronto, é uma área que cresceu tremendamente nos últimos 5, 8 anos, ok? Porque até há 10 anos o design narrativo era quase irrelevante. Porquê? Porque era algo que custava caro, era algo que era feito por pessoas que vinham de áreas particulares, nomeadamente humanidades, que não tinham conhecimento da tecnologia, não tinham proximidade. Depois, pelo meio, também começaram a importar muita gente do guionismo do cinema, mas, mais uma vez, são mídia diferente, não se conseguiam encaixar muito bem ali, por isso demorou alguns anos até conseguir ter pessoas que já tinham experiência de trabalhar com o meio e que começaram a adaptar as ferramentas que traziam dos outros meios para que funcionassem neste meio. Ok? Pronto, narrativa, o design, obviamente a criação de mecânicas, a criação de economia de jogo, todas essas questões são extremamente importantes e para aí não há propriamente uma formação muito específica, ok? Isso tem mais que ver com... Porquê? Porque o game designer é muitas vezes a pessoa que tem a visão do jogo, ok? E isso pode ser qualquer pessoa. O importante é que essa pessoa tenha a mentalidade aberta para aceitar que nem sempre compreende tudo bem e que tem que aceitar o que a pessoa da narrativa diz e que a pessoa da programação diz. Obviamente não é que tenha que aceitar tudo, mas tem que ter a mente aberta. Porque se não tiver, até pode ter uma visão muito boa, mas não conseguir espelhá-la na narrativa ou não conseguir espelhá-la no jogo. E no final até vai ter a ideia que ele queria, mas ninguém vai jogar porque ninguém vai conseguir compreender nada daquilo, ninguém vai conseguir entrar naquele universo. Pronto. Não falei muito da área da arte, mas a área da arte, aliás, começamos por aí, começamos pela concept art, ok? Mas para além da concept art temos tudo o resto, ok? Todos aqueles personagens, todos aqueles mundos, todas aquelas interfaces, obviamente precisam de pessoas com formação em arte. Depois, obviamente, se for um jogo muito grande, tem várias camadas de especialidades, ok? Desde pessoas especificamente da área da pintura para conseguir texturas realistas, até pessoas mais de design gráfico ou design de ilustração. Temos ainda toda a área do som, que é uma área gigante, que normalmente está escondida, porque não é visível. Nós não vemos, nós ouvimos, mas depois não falamos muito pouco sobre a área de som. A área de som é extremamente importante, teve um crescendo também gigante nos últimos 10 anos, dentro dos jogos e fora,
muito graças à inovação do espacial, a espacialização 3D, que veio dar todo um boost enorme ao design de som, e que se tornou uma área extremamente importante, mas que nós em Portugal também temos muita pouca formação nesses domínios, ok? A maior parte das pessoas que trabalham nessas áreas ou são autodidatas ou são pessoas que se formaram em música e que depois têm interesse ali e que trabalham naquela área, porque não há propriamente cursos de design de som ou de sonoplastia ou de outras coisas próximas disso. Exato, isto levanta-me também aqui, eu estava a ver o professor Nelson a falar e a pensar tanto na questão do som, que é uma área que eu tenho particularmente atentado nos últimos papers que tenho escrito, nos últimos artigos, que é precisamente a dimensão sonora. E eu lembro-me precisamente do exemplo dos jogos dos Civ, não é? Sid Meier's Civilization, e a forma como o som acompanha a narrativa. E só há pouco, durante os meus playthroughs mais recentes, é que efetivamente pensei, se calhar o som importa aqui, não é? Se calhar há toda uma narrativa no próprio som. E ouvi-lo sobre isto leva-me também a pensar na questão das equipas, porque efetivamente aquilo que nós vemos muitas vezes é que as equipas mudam, não é? Num mesmo videojogo, numa mesma saga, pensamos, por exemplo, em Assassin's Creed, não é? A forma como estão constantemente a mudar e como isso também compromete ou não, às vezes não é? A forma como o próprio jogo é percebido e recebido, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Ora, passamos para a próxima questão, uma questão também lançada aqui no nosso chat do Twitch. Portanto, é de uma pessoa que efetivamente gostava de saber um pouco melhor sobre quais os principais desafios futuros, nomeadamente a nível de financiamento, que o estudo dos jogos pode enfrentar em Portugal. E se o professor Nelson considera, por exemplo, que algum dia o preconceito será ultrapassado, este preconceito que temos contra, digamos, os videojogos, como também já aconteceu noutras áreas académicas, nomeadamente, e agora acrescento o cinema, não é? Que também teve algum, digamos, preconceito inicial, toda a questão dos mídias, na verdade. Sim, sim. Sim, a questão do preconceito eu não me preocuparia muito com isso. Na verdade, é assim, os videojogos entraram na academia já há alguns anos, ok? E são respeitados a nível de objeto de estudo, ok? Obviamente que pode haver sempre um olhar de lado, principalmente quando se está num ambiente onde se é a única pessoa que está a estudar videojogos, não é? Se estiverem num ambiente, como nós estamos aqui, que tem múltiplas pessoas que estudam videojogos, temos um mestrado de videojogos, temos não sei quantos alunos disso, não é? Quer dizer, é normal, ninguém questiona isso. A questão do estigma é algo que é assim, eu acho que neste momento eu já não sinto tanto esse estigma da parte da sociedade. Agora, ele vai sempre aparecendo, porque os videojogos surgem relacionados com alguns problemas do ponto de vista psicológico e outro tipo de problemas relacionados com violência, que nós temos tentado desmontar ao longo das últimas 2 décadas e com algum sucesso, mas que obviamente ainda permanecem porque este tipo de objetos que trabalham na fronteira do que é moralmente aceitável, que acontece muito dentro dos conteúdos dos jogos, ok? Se olharem para o cinema raramente cruza esses limites do moralmente aceitável. Isso dentro dos jogos é mais ou menos aceite. Não totalmente, ok? Obviamente não se pode ir para ali de infamar pessoas, nem proclamar violência e ódio, ok? Mas no resto há uma grande liberdade no mundo dos videojogos que não há no cinema. O cinema nunca arriscou tanto a isso e não arriscou porque sempre teve códigos muito duros em termos de moral, ok? E a moral no cinema instalou-se e está um bocado instalada entre todas as pessoas que criam naquele domínio. Nos jogos, não. Nos jogos é exatamente o contrário. A ideia de poder quebrar a moral é também parte do desafio de criar o jogo. E isso torna, obviamente, a área dos jogos muitas das vezes atacável. Mas reparem, isto não é novo com os videojogos. Eu gosto de comparar mais os videojogos nesse aspecto com os cómics, com a banda desenhada. Porque a banda desenhada passou muito por essas fases, ok? E foi muito atacada também por causa disso. Porquê? Porque eram meios mais de nicho, onde, à partida, as pessoas que são as chamadas zeladoras da moral vigente não tinham uma preocupação tão grande por aquele tipo de objetos e por isso havia uma maior liberdade.
Depois, de vez em quando, essas pessoas lembravam-se, epá, existe ali aquele meio, e atacavam, ok? Depois isso desaparecia outra vez. Neste momento, aqui o problema que eu vejo maior é algumas coisas que subsistem, algumas tentativas de atacar aos videojogos, problemas de isolamento dos jovens, problemas de adicção dos jovens, problemas de não estudarem, não fazerem, não serem. Isso tem vindo a ser desmontado, mas continua a existir sempre pessoas que usam o jogo como uma muleta, ok? É uma muleta fácil, é uma muleta rápida, porque em vez de atentarmos ao problema que efetivamente esse jovem tem, porque é que ele não consegue estudar, ou porque é que ele não quer estudar, ou o que é que se passa realmente na sua vida, não se atenta a isso. Vai-se ao sintoma, não se vai à causa, ok? Mas isso está mais ou menos diagnosticado e acho que a grande maior parte, mesmo a nível da pessoal da psicologia, não tem essa visão crítica, ok? Já teve bastante. Agora, em relação ao futuro financeiro, o futuro financeiro do ponto de vista dos estudos de videojogos, isso não, para mim não é uma questão financeira, ok? Nós estudamos o objeto como estudamos outros. A questão tem que ver até onde é que os videojogos se vão reinventar, ok? Se nós olharmos para o mundo do cinema, obviamente o mundo do cinema não sei se é mais bem visto. Classicamente é mais bem aceito porque está há muito mais anos na academia. Mas a verdade é que tem um reduto muito curto, ok? Em termos de estudos académicos, a área de estudos fílmicos não é assim tão grande. E porquê? Porque o problema é que nós, de um ponto de vista científico, tendemos a estudar mais quando as obras alteram alguma coisa, transformam alguma coisa, criam, rasgam qualquer coisa novo, ok? E o que acontece muito com o cinema é que o cinema já fez muitas revoluções e neste momento está um bocado estagnado do ponto de vista de inovação da própria linguagem. E por isso o que sobra para estudar são os conteúdos, são o que é dito, como é que é dito, ok? Com isto não estou a dizer que não há espaço para inovação, ok? Se fôssemos a ver por aí a literatura, então já tinha morrido, ok? Não morreu. Apesar de que há muita gente a dizer que a literatura já morreu e que o romance já não interessa, ok? E eu aqui parece que estou a dizer um bocado o mesmo, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que é assim, como é menos visível, como é menos visível e é muito mais difícil realizar essa diferença, criar um romance diferente, criar um filme diferente, ao passo que nos jogos ainda há muito caminho para desbravar. É uma área que já realmente evoluiu muito nos últimos 15 anos e conseguimos sedimentar algumas práticas e algumas formas de fazer, de exprimir, de dizer as coisas. Mas ainda há aqui muito caminho para fazer. Há bocado falou-se aqui da guerra entre a ludologia e a narratologia. E repare-se, isso está resolvido do ponto de vista académico, mas não está resolvido do ponto de vista do design do jogo. Continua a ser muito difícil criar um jogo que funcione muito bem com a narrativa. Ainda há bocado eu estava a falar dos narrative designers que tentam otimizar isso, mas mesmo assim é um trabalho extremamente complicado. Ele é mais facilitado quando a narrativa é só linear e a narrativa não muda, ok? Vocês estão a jogar um Tomb Raider e a narrativa é sempre a mesma. Eu não a posso mudar, por isso a única coisa que eu tenho que fazer é manter as dinâmicas e os elementos que são integrantes da narrativa, mantê-los na mente do jogador para que ele não se esqueça do que é que está a fazer e pronto. Mas se nós entrarmos em universos mais complexos, de RPGs ou de narrativas interativas, com fragmentação, com árvores e com tudo mais, os objetos tornam-se muito mais complicados, muito mais densos, e cada objeto destes merece quase um estudo individual, uma quantidade enorme de estudos, ok? Porque nós estamos a tentar perceber como é que isso se faz, como é que nós fazemos isso bem, porque nós ainda não temos uma técnica de fazer isso bem, ok? E o esforço neste momento também é um esforço imenso. Nós não temos mais RPGs com narrativa profunda porque são muito difíceis de fazer. Tem guiões gigantescos, ok? Quase, não são infinitos porque senão não havia fim do jogo, não é? Mas do ponto de vista de quem está habituado a escrever um guião, aquilo parece quase infinito, não é? Porque aquilo quase nunca mais tem fim. Porquê? Porque a variabilidade que cada secção do jogo tem que ter é tão grande que se torna quase impossível de eu conhecer toda a história que está escrita num jogo desses.
Obviamente que há também tecnologias que nos vêm ajudar aqui, ok? Os recentes desenvolvimentos na IA vêm ajudar isto, mas não vai fazer as narrativas por nós, mas vem-nos ajudar a conciliar um bocado mais isto, pelo menos a gerar mais variação, mais variabilidade, sem estar tão dependente de ter equipas muito grandes na escrita destas histórias. Com isto estava a dizer que, no fundo, nós continuamos a precisar de inovar, continuamos a precisar de encontrar formas diferentes de fazer, e reparem, a própria criação de um jogo, quando alguém cria um jogo, o jogo, a própria mecânica tem que trazer algo novo, porque se não trouxer nada de novo, dificilmente os jogadores vão querer jogar. Se a mecânica for completamente calcada, as pessoas dizem, isto é igual a outro jogo, não quero isto. A não ser que a narrativa seja muito boa e que os production values sejam muito altos, ok? Sem dúvida, sem dúvida. E toca aqui numa questão muito interessante, que é esta complexidade inerente aos RPGs. Eu, por exemplo, gosto particularmente, é o meu estilo de jogo preferido, e reconheço efetivamente a complexidade enorme que vai, por exemplo, numa concepção de um Skyrim ou de um Witcher, não é? Ao mesmo tempo, são efetivamente as reviews que me dão mais prazer de ler, não é? As reviews, a tentativa da gaming community, perceber o jogo e os pontinhos todos, como eu já fiz com The Witcher, que é efetivamente um dos meus videojogos preferidos, se não o meu videojogo preferido, o último, 3 neste caso, e efetivamente do ponto de vista académico também, uma beleza, não é? Quer dizer, é um campo... Esse tipo de jogos dá para nós desmontarmos de múltiplas perspectivas e de Sem fazer dúvida. múltiplas análises em múltiplas secções do jogo. Quer dizer, há coisas ali brilhantes que ainda hoje não foram estudadas, ok? Múltiplos desses jogos, estamos a falar de Fallouts, Mass Effects, Witchers, que têm ali coisas brilhantes, mesmo fora do normal, que se nós pararmos para analisar toda a complexidade que está envolvida naquilo, quer dizer, é deslumbrante. E ainda há muito trabalho para fazer isso na academia. Nós ainda não fizemos isso tudo, ok? Estou a falar de jogos com 10 anos, que continuam por analisar. Sem dúvida, até porque lá está, às vezes é assustador do ponto de vista de quem analisa o videojogo, não é? Ou seja, vou propor-me um artigo, vou fazer um artigo, mas quer dizer, é uma imensidão só sobre um videojogo, ao mesmo tempo em que também há muitos caminhos por desbravar, e portanto, nesse sentido, eu diria que não temos um problema aqui de finitude, pelo menos de todo. Ora, temos uma nova questão no chat, de uma pessoa que gostaria de colocar 2 questões e que tem a ver com tradução. Portanto, primeiramente, tendo acompanhado a evolução dos videojogos em Portugal ao longo dos anos, esta pessoa pergunta se o professor considera que a procura por tradutores na indústria aumentou. E, em segundo lugar, se diria que existe uma preferência estrita na indústria portuguesa de optar por traduções mais diretas e literais, ou se existe algum interesse na localização mais transformativa e domesticante, por exemplo, como no caso dos Ace Attorney nos Estados Unidos e no Brasil. Bem, aqui tenho que fazer uma questão, que é, estamos a falar da tradução, estamos a falar de tradução só para texto, ou seja, legendagem, estamos a falar também de voz, ok? Porque aí estamos a falar de dobragem, ok? Não estamos a falar de tradução, se calhar, simples. Focando só no texto, só na legendagem, é assim, é um bocado, é uma área neste momento que está com alguns problemas, ok? Não é apenas nos jogos, é em tudo em geral. E aqui é uma daquelas áreas onde realmente a inteligência artificial mais se tem intrometido, ok? Porque é muito rápida, é muito próxima do que é aceitável minimamente e por isso disfarça, ok? E isso é altamente problemático porque muitas pessoas que estão a tentar fornecer esses serviços, porque também são bastante mal pagos, acabam por recorrer cada vez mais a serviços desses, e por isso aquilo que estamos aqui a falar e que a pergunta ia, que era já um nível de qualidade do tipo de legendagem, eu não sei se ainda estamos aí, obviamente, para algumas obras de topo, ok, em que há um investimento claro nos países. E há preocupação com isso. Mas eu diria que uma esmagadora maioria destas obras estão a menosprezar isso imenso. Não apenas nos jogos, mas nas séries, isso é visível, no stream, ok? E até no cinema. Agora,
Eu não sei dizer qual é o futuro, ok, em relação a isso. Aquilo que eu vejo é a IA entrou de rompante em tudo o que era tradução. Obviamente, tradução com caráter mais literário, a ferramenta vai demorar ainda muito a chegar lá. E obviamente, se for o objetivo, for realmente localização com alguma qualidade, a ferramenta também não o faz, ok? Quer dizer, pode ser instruída para isso. O problema é que cada cena é uma cena, ok? E isso só com o olho humano é que se consegue fazer. Eu acho que isso também vai muito da exigência do próprio público. Se o público não for exigente, se o público não reage, se o público não critica, a indústria não vai querer saber, ok? A indústria vai continuar a debitar mais do mesmo. Aquilo que eu tenho conhecimento é de alguns estúdios que trabalhavam legendagem nos últimos anos para séries. Algumas pessoas têm estado a desistir da área porque viram rendimentos a descer e cansaram-se, pronto, cansaram-se porque lhes pedem cada vez mais rápido, cada vez com menos qualidade e cada vez pagar menos. E acaba por ser algo que se está a afundar e por isso é necessário realmente que o público aqui reaja, porque senão corremos o risco de começar a comer legendagem IA em tudo quanto é conteúdo que vem do exterior. Sem dúvida, e por acaso aqui a questão da inteligência artificial era algo que eu também gostava de trazer para o debate, porque, claro, as possibilidades são infinitas, desde a questão da tradução, que eu diria que é mais gritante, não é? Como o professor Nelson referiu, aqui a questão de a máquina está muito bem treinada neste momento e efetivamente nas aulas de tradução que eu dou tento sempre que os alunos também percebam até que ponto é que ela é fiável ou não é? E onde é que começa a parte humana e importante, não é? E indispensável. Mas há também aqui possibilidades a nível visual, não é? A nível de... diria até quase com uma estética mais absurda. Portanto, até que ponto é que nós conseguimos criticar a inteligência artificial pela forma como ela às vezes concebe aqueles vídeos que nós achamos que são mirabolantes, não é? Mas se olharmos para aquilo, se calhar de uma perspectiva aqui de um ponto de vista artístico, que eu não consigo explicar porque não sou da área, lá está, ou do design, até que ponto pode ou não ser considerada arte. Claro que depois coloca-se toda a questão dos direitos de autor, que já sabemos que é inevitável tocar nesse ponto, mas portanto gostava também de saber um bocadinho a sua opinião sobre aqui a inclusão da inteligência artificial, não só na parte do texto, mas também toda a concepção do videojogo em si. Sim. Pronto, é assim, eu utilizo muito IA todos os dias, ok? No entanto, não é crítico. Eu utilizo a IA sempre a partir da perspectiva de que a IA precisa sempre de um humano no seu controle, ok? A IA não funciona sozinha. E obviamente vocês vão ler centenas de artigos de hype sobre IA que vão dizer que a IA faz tudo. Mas neste momento, para quem está aqui, que está a fazer mestrados e doutoramentos, obviamente, já devem ter dito, a literatura review não é preciso fazer porque a IA faz. Isso é tudo muito, muito, muito bonito dito da boca para fora, mas que depois não tem efetivo impacto real, ok? Se tentarem fazer uma literatura review pela IA sem fazer absolutamente nada, o que ela vos vai dar é umas camadas superficiais sobre o assunto. Se o assunto já estiver amplamente discutido, até faz umas coisas mais ou menos engraçadas, sim. Mas obviamente não chega para um mestrado com o mínimo de qualidade e muito menos para um doutoramento. Se entrarmos no nível visual, é ainda pior, ok? Aquilo que as pessoas vêm para aí, que depois discutem, depois partilham vídeos disto e daquilo, e que é magnífico, e que vai fazer, e que vai acontecer, aquilo são tudo coisas engraçadas para encher o olho. Mas aquilo não é a qualidade. Quando eu falo de qualidade aqui, eu não estou a falar daquilo ser bonito ou não ser atrativo, não estou a falar disso, estou a falar dos objetos em si. Eles estão amalgamados num vídeo ou numa imagem, num ponto em que não permitem ser retrabalhados por um humano. E não podendo ser retrabalhados por um humano, são completamente irrelevantes. Porque eu não faço um trabalho apenas pedindo à IA, porque ela não é capaz de o fazer, ok? Neste momento faz 15 ou 20 segundos, e mesmo que venha a fazer 2 minutos, vai ser extremamente limitado. Aquilo que faz é enxertar clichês em cima de clichês do ponto de vista estético e de movimento de câmara e tudo mais. Aquilo pode servir, e aquilo que eu costumo dizer é assim, aquilo serve para fazer pequenas brincadeiras, para gerar pequenos wows, mas aquilo não serve para fazer um filme,
não serve para criar um póster de qualidade para uma marca, para uma empresa. Aquilo serve bem para as redes sociais. É para o que aquilo serve bem. Faz-se umas brincadeiras, gera cliques, gera likes, faz-se uma imagem, cria-se uns textos, põe-se o sistema a funcionar de forma quase automática. Não é sempre automático, porque isso é a ilusão de quem tem empresas de marketing digital, é que basta ter uma pessoa e ela faz o trabalho de 5. É verdade que faz muito mais rápido, mas não faz trabalho de 5 pessoas, ok? É impossível. A não ser que o dono da empresa acho que aquilo é tudo carne para canhão, e sendo assim, pode fazer, ok? Eu, se montar um pipeline em casa, consigo produzir realmente durante o dia múltiplas imagens, múltiplos textos, múltiplos vídeos e pô-los na rede, ok? Não garanto qualidade nenhuma daquilo nem em relação com as marcas que eu estou a promover, mas sai conteúdo, ok? Agora, há realmente pequenas áreas onde a IA intromete um bocado, e isso tem que ver com aquilo que eu estava a dizer agora das redes sociais, tem que ver com aquilo que eu estava a dizer há bocado das empresas que contratam estes serviços. Quando o nível de exigência é posto muito baixo, a IA consegue cumprir em vez do humano. Esse é que é o problema aqui, ok? E esse problema não é novo. Quando nós vamos, se vocês, uma área que eu conheço melhor, mas pronto, também conheço outras áreas, mas é uma área mais fácil para vocês visualizarem. A área do design gráfico, de logotipos e cartazes. Vocês, se passearem pelas ruas antigas, vão encontrar ainda marcas e coisas antigas, que hoje em dia até são interessantes porque são autênticas dos anos 80, dos anos 70, são interessantes, ok? Mas tudo aquilo era feito por pessoas que não tinham a mínima noção de proporção, de contraste, de coerência, ok? E hoje em dia é rara a empresa que se arrisca a fazer uma coisa dessas. Uma empresa que tenha uma determinada marca a defender. Agora, isso não invalida que não continue a existir muitas empresas locais, regionais, que não querem gastar dinheiro nisso, porque não sabem, porque não querem saber, porque acham que apenas o produto interessa, ok? E por isso, para essas pessoas, realmente, em vez de contratar um designer ou de contratar um tradutor, vão usar a IA, sim. E é verdade que alguns desses empregos mais mal pagos, para criar imagens, para criar textos e coisas do género, vão desaparecer alguns. Mas reparem, esses empregos eram todos precários. O que as pessoas faziam aí era desenrascar coisas rápido, porque as pessoas queriam sempre aquilo para ontem, queriam pagar 1/10 daquilo que pagariam normalmente a uma empresa, não é? E por isso as pessoas faziam aquilo para ganhar uns trocos e para poder ir sobrevivendo. Mas aquilo não era o que resolvia. Talvez daqui a 10 anos a gente venha a ter uma IA que realmente substitui criativos. Neste momento eu não vejo isso, ok? A IA faz coisas muito interessantes quando tem um humano ao leme. O humano consegue usar a IA como ferramenta. E tendo essa ferramenta, consegue otimizar, consegue processar. Agora, depois dizerem-me assim, e isso é o que acontece muitas das vezes, é ter um humano que utiliza a IA e potencia a IA para fazer um guião, para fazer uma história, para fazer uma imagem, e temos um humano a fazer isso, potenciando a IA, e depois dizem assim, isto foi feito pela IA. Calma, isto foi feito pela IA, não. Isto foi feito por um humano que esteve 2 dias ou 4 ou 5 horas a trabalhar em cima de uma IA para ela debitar isto. E esse humano tinha algum conhecimento sobre a área. Esse humano ou sabia escrever, minimamente, ou sabia desenhar, porque senão não conseguia dar instruções. Ok? Pronto. Nós estamos a atravessar uma fase de um hype louco, ok, em relação à IA. Eu tinha a sensação que isto já estava em decréscimo, mas quem está na indústria continua a puxar o barco com força, ok? Porque obviamente precisa desesperadamente de ter muito dinheiro para manter estas tecnologias a funcionar e não podem deixar cair este medo social, porque este medo mantém o investimento, ok? Enquanto houver o medo da substituição e de que as máquinas vão fazer melhor que os humanos, vai haver gente que vai pôr dinheiro ali porque acredita que pondo dinheiro ali vai ter muito retorno no futuro, ok? Porque depois tem aquela ideia, se eu tivesse investido na Amazon em 1995, eu hoje era bilionário. Se eu só tivesse uma ação, eu era milionário, ok? Pronto. E as pessoas vão muito atrás disso e atrás também do medo, que se isto tudo desaparecer, olha, pelo menos eu tenho um pedaço da tecnologia. Pronto. Neste momento já se começou a perceber que a tecnologia realmente, não vou dizer que é uma fraude, não é, mas a tecnologia não é aquilo que nos querem vender. Está bem? E por isso
temos que ter aqui algum realismo quando lemos 90% daquilo que é escrito online sobre IA, é preciso pôr muito realismo em cima daquilo, ok? A partir do momento que começam a dizer-me, isto vai substituir, isto vai fazer, eu paro logo de ler, ok? Porque já percebi que quem está a escrever, das duas uma, ou não sabe o que está a dizer, ou sabe muito bem o que está a dizer e tem interesses, ok? Temos, aliás, uma pessoa no chat que comenta precisamente isso, ou seja, a ideia de que, às vezes, em traduções deste género, não é, automáticas, que se leva mais tempo a corrigir do que propriamente a criar do zero, e, portanto... Pois, não falei disso há bocado, não é? Foi Exato. bom ele ter levantado essa questão, porque esse é um outro fenómeno que vai aparecer em catadupa em cima de todos nós, ok? Aliás, já começou, os tradutores são os que começaram a levar primeiro, ok? Porquê? Porque o pedido usa a IA porque é mais rápido, e depois usa a IA e depois o tradutor tem que fazer na mesma o trabalho todo porque tem que corrigir tudo aquilo, porque a IA tem esse problema que a IA não é verdadeira, porque ela funciona numa forma de emergência, ou seja, ela cria coisas. E ao criar, obviamente, não está a criar verdades, está a criar aquilo que lhe parece. É como se eu fosse tradutor e tivesse um amigo que é tradutor de outra língua e ele estivesse a tentar ajudar-me. Ele pode ajudar-me, mas eu depois tenho que rever tudo. Ok? Exato. E o problema é que quem está a empregar está a usar como muleta a ideia de tu estás a usar a IA, por isso é muito mais rápido, por isso eu pago-te metade. Ok? E eu tenho a certeza que isto vai atingir um ponto de saturação em que, por um lado, os próprios tradutores se vão cansar disso e isto vai ter que mudar, ok? Porque não é sustentável. Aquilo que eu dizia há bocado, o mundo onde isto é tudo mais sustentável é o mundo das redes sociais. Porquê? Porque é tudo consumo imediato e deitar fora. Tudo. Os TikToks são 15 segundos e ardeu, nunca mais ninguém vai ver aquilo. Por isso, se tiver um erro, se tiver não sei o quê, ninguém quer saber. Agora, tudo o que é fora dessa redoma vai demorar muito tempo a termos uma máquina que faça realmente o trabalho sem precisar de um humano. Exato. Professor Nelson, para terminarmos, uma última questão. Portanto, acha que nos aproximamos de uma era dourada, digamos assim, como mencionou em relação à questão dos jogos indie, ou seja, de alguma forma, dos videojogos no contexto português? Portanto, no contexto português, qual é a sua percepção sobre esta questão? E outra pergunta que não está muito relacionada, mas que eu também acho muito pertinente se fazer, que é, como é que nós conseguimos aliar a investigação académica com a prática do processo de produção do jogo? Portanto, estas duas questões para terminar. Portanto, aqui a relação entre a investigação e a sua aplicação prática, que na verdade é um tema muito pertinente hoje em dia, e a relação, portanto, portanto, do panorama, digamos, do videojogo em contexto português e num futuro próximo. Vamos começar por essa da investigação. Ora bem, aqui temos uma questão de fundo, ok? E que quem está a estudar videojogos tem que perceber concretamente em que é que se está a envolver, ok? Quando nós estamos a estudar videojogos de um ponto de vista crítico, o fundamento imediato não é que isso vá ajudar a indústria, ok? O fundamento imediato é que isso ajuda a sociedade a compreender o objeto, ok? E se a sociedade aprender a compreender o objeto de formas novas e ganhe maior consciência daquilo que são os objetos, essa sociedade pode se tornar mais exigente para com a indústria e pode realmente haver impactos na indústria que advêm da área crítica, ok? Eu estou a falar do criticismo mais numa lógica puramente das humanidades, ok? Fazer uma crítica do ponto de vista semiótico, do ponto de vista colonialista, do ponto de vista feminista, do ponto de vista de todos estes conjuntos, nós não podemos estar a trabalhar esta investigação com a ideia de que nós vamos mudar a indústria. Embora todos nós acalentamos um bocado essa ideia, ok? Mas nós temos que olhar para isto, que nós estamos principalmente a trabalhar o texto da obra, a ajudar a interpretá-lo, ajudar a compreender o que é que está ali, e isso é o trabalho académico e não tem nenhum mal em existir, ok? Sempre existiu em relação à literatura, sempre existiu em relação ao cinema, ok? E muito desse trabalho não se toca, ou seja, nós temos centenas de grandes investigadores em cinema e literatura que nunca falaram ou nunca tiveram grandes conversas com os criadores do outro lado, ok? Analisam a obra com as ferramentas que possuem. Pronto, esta é uma forma de olhar para este tipo de trabalho. Há outras formas, que é trabalhar áreas mais próximas do aspecto criativo.
ao lado do design, ao lado artístico, ou ao lado da programação. E aí, ok, se eu estou a desenvolver um algoritmo qualquer que vai potenciar que os jogos possam fazer qualquer coisa de forma diferente, pode acontecer que uma indústria qualquer até queira comprar aquele algoritmo, e acontece isso, ok? Acontece menos isso depois nas artes e no design, ok? Mas, quando eu estou a analisar do ponto de vista do design a obra, eu posso contribuir mais diretamente para que a indústria perceba a forma como se expressa usando o meio, ok? E isso é lido mais facilmente por quem está na indústria do que quem está na sociedade, porque quem está na sociedade normalmente não olha para isso. Por isso, nós temos que ver em que domínio é que estamos a trabalhar a nossa investigação e perceber que ela não tem, ou tem, que ter impacto direto na indústria criativa, está bem? E não devemos ter nenhum pudor com isso, nem nenhum receio por as coisas não dialogarem num modo imediato. Elas acabam sempre por dialogar, ok? A crítica de cinema teve sempre impactos no tempo, naquilo que o próprio cinema é, e a crítica dos jogos também o tem, ok? Só que são coisas que acontecem faseadas no tempo e de forma indireta. Em relação à indústria de jogos portuguesa, neste momento não lhe sei dizer se estamos numa época dourada ou não, eu não tenho os números atuais, ok? Eu não tenho estado a seguir muito, concretamente agora os últimos 3 anos, 3, 4 anos, mas sim, do que eu tenho visto, há realmente houve um aumento de produção nos últimos 10 anos, ok? Foi bastante visível e continua a existir essa produção, que é imensamente saudável. Também houve empresas grandes a virem para Portugal, como já acontecia no leste da Europa, que permitiu que o leste da Europa fizesse coisas como o Witcher, como o Disco Elysium, que falámos há bocado, não é? Fizeram porquê? Porque tiveram estúdios lá, que vieram de fora e que levaram para lá conhecimento. Nós não tivemos isso e, por isso, tivemos que construir o conhecimento aos poucos. Aos poucos, pessoas da informática, pessoas do design, pessoas das humanidades, pessoas da comunicação, foram percebendo como é que isto era, foram se juntando com outros, com alguns criadores, e fomos tentando criar isto aqui em Portugal. E obviamente demorou muito, ok? Demorou muito, fomos fazendo algumas coisas, foi muito complicado, mas acho que neste momento as coisas já estão bastante diferentes, até porque temos em Portugal 4 ou 5 cursos de jogos que todos os anos lançam pessoas no mercado que obviamente vão incrementar esta indústria, e eu acredito que esta indústria vai continuar a crescer em Portugal. Não tem alternativa a não crescer, ok? Certíssimo, professor Nelson, muito obrigada. Eu acho que podemos dar por encerrada esta sessão. Quero agradecer-lhe imenso pela sua presença, pela presença do público também, pelas questões colocadas, que foram variadas, diversas, e portanto esperamos ver-vos nas próximas sessões, claro que serão divulgadas oportunamente, e uma vez mais, muito obrigada, professor Nelson, pela... Obrigado eu pelo convite e por me terem estado aqui a aturar durante 1 hora e tal, ok? Com todo o prazer. Bom para o vosso programa e para a vossa associação. Espero que isto vá de vento em popa, juntamente com os Jogos em Portugal, ok? Muito obrigada. Deus, boa tarde.